O povo tem certos falares que eu considero interessantíssimos na medida em que revelam muito de irreverência, sabedoria, picardia e uma percepção da realidade. Uma das frases que eu gosto muito é que fogo morro acima e água cerro abaixo não há quem segure. E isso vale também para campanhas eleitorais. Quando um candidato pega a velocidade, aí não tem como segurar, aí não tem como deter. É o que está acontecendo com uma dupla em São Paulo. O candidato presidencial Jair Messias Bolsonaro alavancando a candidatura do Tarcísio, lá em São Paulo. O Tarcísio representa, na verdade, uma esperança de um Brasil diferente, de um Brasil efetivo, de um Brasil proativo, de um Brasil comprometido em desamarrar os nós, em desarticular as arapucas e fazer com que as coisas entrem num fluxo que seja condizente com a nossa vida. O serviço público não pode ser diferente da vida cotidiana das pessoas. Porque se você, por exemplo, começar uma obra, você já vai começar e quer terminá-la no mais rápido possível. Por quê? Uma obra, quanto mais se arrasta, mais se gasta. No entanto, no serviço público, nas mãos da esquerda, ao longo das últimas décadas, virou uma verdadeira norma que as obras se arrastassem. Porque daí elas envolvem aditivos contratuais, envolvem mecanismos de suborno e corrupção que se realimentam na própria burocracia. Quando o Tarcísio começa a mudar essa realidade, o Brasil se dá conta de que as obras não andam não por falta de recursos, é que as obras paradas rendem muito mais para a máquina, para a indústria da corrupção do que a efetividade. Essa é essencialmente uma mudança de paradigma que o Tarcísio trouxe, que o ministro Tarcísio impôs dentro do governo. E ao mudar essa perspectiva, as obras começaram a ficar prontas. Obras que estavam paradas há 10, 20, 30, 40 anos, de repente aconteceram. Nós tivemos a construção de pontes, nós tivemos a duplicação de rodovias, enfim, todo esse mecanismo começou a mudar no Brasil. E o povo paulista entendeu que essa é a possibilidade. Porque quer queira, quer não queira, São Paulo é o motor do Brasil. Não adianta. A economia de São Paulo é aquela que move o Brasil. E a economia de São Paulo tem que entrar nos trilhos. Ela está fora dos trilhos, ela está num processo destrambelhado. Nas mãos, ao longo das últimas décadas, no verdadeiro teatro das tesouras entre o PT e o PSDB. Obras como Rodoanel ou Rouboanel. O que acontece, por exemplo, com a questão do Tietê, que nunca fica organizado, que nunca fica limpo? Quantos bilhões já foram gastos em obras que não se concluem? Então, o Tarcísio começa a ser visto como o homem que pode botar São Paulo nos trilhos. E digo para vocês, ele é pré-candidato a governador de lá. E quando uma pessoa conseguir colocar São Paulo nos trilhos, o Brasil estará nos trilhos, porque no resto do país o Tarcísio já conseguiu azeitar a máquina, fazer com que a máquina pública na parte de obras deixasse de ser apenas e tão somente um antro de corrupção e passasse a priorizar a eficácia, a efetividade e o respeito pelos recursos públicos. Talvez você não saiba, mas existem obras no Brasil paradas, paralisadas, abandonadas desde os anos 80, desde a época do Sarney. Observem bem que esse processo ele se alongou ao longo dos tempos porque para o serviço público, para a corrupção do serviço público, para a corrupção das empresas privadas que negociam com o Estado, porque não existe apenas o servidor corrupto, existe o empresário corrupto, tão ou mais pernicioso inclusive do que o servidor público. Porque o servidor público corre o risco de ser demitido, mas o empresário continua operando em outras instâncias.
E é nessa relação promíscua entre gestor público e empresário safado que se constrói a base, se constitui a base da verdadeira corrupção. Porque uma obra pública dá muito dinheiro no processo de licitação, na fase de direcionamento de emendas e quando essas obras são contratadas e começam a ser pagas. Aí não interessa para o empresário e nem para o Estado concluir a obra. Porque na medida em que você tem um aditivo contratual, você tem mais dinheiro sendo injetado naquela obra que não chega ao término. Portanto, o fato de Tarcísio já ser hoje, na pesquisa espontânea, o nome preferido dos paulistas, mostra claramente que a pré-candidatura do Tarcísio é um alento para o povo de São Paulo, é um alento para o Brasil, porque, volto a dizer, São Paulo estando nos trilhos facilita a vida de todo o país. Se São Paulo deixar de ser um antro de corrupção, bandalheira e roubalheira, como é hoje, nas mãos do PSDB e do PT, e passar a ser gerido, administrado e tratado com a responsabilidade que o recurso público merece, nós temos certeza que estamos participando de um processo de verdadeira revolução no trato e no respeito pela coisa pública. Portanto, o favoritismo, o nome, o fortalecimento da pré-candidatura do ex-ministro Tarcísio é talvez a melhor notícia deste maio, porque mostra que nós nos encaminhamos em direção ao futuro, nos afastando e enterrando cada vez mais o passado nefasto, que fedorento teima em empestilhar os ares do Brasil que nós queremos realmente colocar como o país onde nós vivemos, um país livre, cristão, soberano, que respeite a vida, onde ter armas não é crime, onde crime e criminoso sejam tratados como criminosos. E nós tenhamos o direito de professar a nossa fé e defender toda a pluralidade cultural, étnica e religiosa do nosso país. Algo que está extremamente ameaçado pelo fedor do passado, que emana de cadáveres políticos que não passam de criminosos que foram limpados com papel higiênico sujo. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe, mande para seus amigos, inscreva-se no canal, precisamos fortalecer o canal de Brasília. Também convido você a se inscrever e nos acompanhar em nossas redes sociais, sempre com @canal de Brasília. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.